Shalom, shalom! Como é bom estar aqui no nosso terceiro dia da campanha. Uma campanha em busca de mais intimidade, mais unção, mais consagração a Deus. É algo que agrada ao coração de Deus. E você que está aqui, entrou agora e falou, puxa, mas esse é o terceiro dia? Não faz mal. Começa hoje essa campanha e depois você volta para os 2 dias anteriores. Mas não deixe de buscar a Deus, porque há recompensa para aqueles que buscam a sua presença. Essa campanha, ela não é para ficar só com você. Compartilhe com muitas pessoas, porque é uma forma de você levar a palavra para muitos. Hoje eu quero que você abra no Salmo 25. Se você reparou, já é o terceiro dia que eu peço para você abrir em Salmos. Então esta campanha vai ter como base a intimidade que os salmistas tinham com Deus. Porque eu sempre falo que os salmistas, eles são poetas de Deus, mas poetas profetas. Porque eles entendem, eles traduzem, eles receberam esse dom de traduzir as palavras, os desejos, os anseios de Deus em músicas. Porque salmos são músicas e que chegou até nós e que pode servir como um GPS para buscar a presença de Deus, para chegar mais perto do trono da graça. Hoje é Salmo 25. Eu amo o Salmo 25 no versículo 14, aonde está escrito: o Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. O salmista primeiro ele teve essa revelação. Segredo, quem não gosta de conhecer segredo, de ouvir um segredo? E Deus fala, todos os dias eu tenho segredos para contar para vocês. Que tipo de segredo? Você lembra o profeta Eliseu? O profeta Eliseu, o rei da Síria, queria atacar Israel e tinha planos de grande destruição. Mas todas as vezes que ele levantava um plano, Deus contava o segredo. E quando Deus contava para o profeta Eliseu contava para o rei de Israel, e o rei de Israel ia, por exemplo, ele vai atacar pelo norte, aí o rei de Israel colocava um reforço ao norte e o plano não dava certo. Mas isso não aconteceu só no tempo de Eliseu. Sabe aquele incômodo que você recebe no teu coração? É uma necessidade, tipo um sentimento de urgência que você tem de orar? É o Espírito Santo de Deus te contando um segredo para tudo que você estiver fazendo. Confia naquele que está te contando um segredo e vai orar, porque você vai estar desativando armadilhas, redes, ciladas contra a sua vida, contra a sua família. É tremendo isso. Deus conta segredos, Deus conta segredos da palavra. A palavra de Deus é rica e quando você lê, você pode ficar na superfície ou ir para a profundidade. Na profundidade tem a revelação de Deus para você, para te tornar mais forte, mais ungido. As palavras saltam diante de você e você começa a entender e a enxergar o que você nunca enxergou. Isso é tremendo. E isso vai trazer um upgrade na tua vida espiritual. Você vai chegar a um nível dos homens e mulheres que você mais admira na Bíblia. Pense numa pessoa que você admira. Você admira Paulo? Ele é admirável, porque até o suor de Paulo, ele curava. Ele colocava o lenço, trabalhava fazendo tendas, e quando ele tirava o lenço, que o lenço era para o suor não cair nos olhos, então quando ele tirava o lenço e as pessoas pegavam aquele lenço, elas eram curadas, é o que está escrito. Mas o suor, com esta unção, é consequência de uma intimidade que Paulo tinha com o Senhor. Paulo não abria mão dessa intimidade. E o que é intimidade? É a vida de oração, é a vida de leitura da palavra, é o tempo que você reserva para Deus. Eu vou te dar um outro exemplo de intimidade e não vou parar neste, vou dar um terceiro. Vou dar outro exemplo no Novo Testamento de Pedro.
Pedro estava, ele estava perto da hora do almoço, ele subiu e ao invés, esperando o almoço, o que Pedro foi fazer? Foi orar. E no momento em que Pedro orou, Deus deu uma revelação para ele. Ele viu um lençol grande descendo do céu com todo tipo de animal impuro que o judeu não comia. E Deus falou, não, o que eu consagro fica puro. Não considere impuro aquilo que eu consagrei. Deus não estava falando de comida, Deus estava falando de romanos, porque Pedro teria que ajudar Cornélio, que é um romano. Então Deus contou um segredo, e esse segredo fez com que Pedro, no momento em que chegou alguém chamando ele para ir até a casa de Cornélio, lá em Cesareia Marítima, ele não disse não, Deus já tinha contado o segredo, e ele foi, e o resultado foi um grande número de conversão, de batismo nas águas, de batismo no Espírito Santo. Tudo isso por quê? Porque Pedro tinha intimidade com Deus, porque Paulo tinha intimidade com Deus. Deus contava segredos. Agora tem um caso que eu reservei por último, que é Abraão. Gênesis capítulo 18. Abra, não deixe de abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 18, porque é muito precioso o que o Senhor deixou para nós. E está escrito no versículo Gênesis capítulo 18, no versículo 16. Quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. O Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. É muito incrível o que Deus falou aqui. Deus estava para destruir Sodoma e Gomorra. Juízo de Deus. Tinha família de Abraão naquela cidade. Então o Senhor disse... Abraão estava o quê? Abraão estava vivendo uma intimidade com Deus. Abraão estava orando. Abraão estava dedicado ao Senhor. E o Senhor disse, eu não vou esconder nada do meu amigo Abraão. Eu não vou esconder o segredo. Você viu a palavra usada no versículo 16? Ele diz, eu não vou esconder os segredos para o meu amigo Abraão. Vou contar tudo. Aí Deus falou, olha Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão começou a interceder não só pelos seus parentes, mas por mais pessoas. E todas as vezes que Abraão se levantava para dizer, Deus, se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir? E Deus falou, não. Se tiver 40, o Senhor vai destruir? Não. Se tiver, ele foi indo, se tiver 10 justos, o Senhor vai destruir? Não. Até que Abraão achou que ele estava abusando de Deus e parou de orar. E ali Deus está escrito, veja comigo o que aconteceu, é incrível. E está escrito no versículo 27, Abraão continuou e disse, eis que me atrevi a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza, acaso se faltarem 5 para 50 justos, destruirá por isso toda a cidade? Deus respondeu, não destruirei se eu encontrar ali 45. Então Abraão disse, e se o Senhor houver apenas 40? E ele foi indo. Agora leia comigo no versículo 32. Finalmente Abraão disse, não se ire, Senhor, se eu lhe falo somente mais uma vez, se por acaso houver apenas 10. E o Senhor respondeu, não destruirei por amor aos 10. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou e Abraão foi para onde estava antes. Quem parou? Foi Deus ou foi Abraão? Foi Abraão. Abraão achou que ele estava abusando de Deus, porque ele começou pedindo 50 e agora ele foi pedindo e Deus falando sim, 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 porque Deus ama responder a tua oração. Viu o poder da oração, daquele que tem intimidade? Aí Abraão parou de pedir com 10. E não tinha 10. A família de Ló não chegava a 10. E Deus disse, não, Abraão, eu não vou destruir se tiver 10. Aí quem parou de orar foi Abraão. E Deus teve que ir embora, porque Abraão que se retirou. E Deus se retirou. Olha o poder da intimidade. Mas a família de Ló foi salva por misericórdia, por amor a Abraão.
mas Abraão, ele deveria ter continuado, porque Deus ama aqueles que têm intimidade com ele. Deus abre os céus para aquele que tem intimidade com Deus. Você é essa pessoa que Deus busca. Entre em intimidade. Fala, Senhor, eu estou nessa campanha porque eu quero ser como Abraão, eu quero ser como Pedro, eu quero ser como Paulo. A consequência da minha intimidade contigo vai tocar a minha vida, a vida da minha família e de tudo que está ao meu redor. Vamos orar agora? Consagre a sua vida ao Senhor e coloque aqui nos comentários o seu pedido de oração. Fala, eu quero mais de ti, eu quero mais intimidade, eu quero mais unção, eu quero uma vida de respostas como a de Abraão, em nome de Jesus. Senhor, este é o tempo de buscar a tua face, enquanto há tempo, Senhor, enquanto há luz. E nós hoje buscamos a tua face, querendo mais e mais da tua intimidade. Queremos ser como estes homens que nos inspiram, homens que aprenderam este caminho. Existe, Senhor, um aprendizado de andar pelo caminho da intimidade e nós queremos ser os íntimos do Senhor. Queremos ter cada dia mais, conhecer mais e experimentar mais de ti. Em nome de Jesus, Senhor, assim como tudo que estava ao redor destes homens com intimidade foi beneficiado, que o Senhor possa estender a sua misericórdia para nossas famílias, para tudo aquilo que nos cerca, em nome de Jesus. Aqueles que conhecem a tua intimidade, os segredos são revelados, a unção é derramada. Seja derramada a unção de Deus agora sobre todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Não deixe de fazer todos os dias da campanha. São 6 dias e também deixe o seu like, porque é a forma de levar esta campanha a muito mais pessoas. Conheça também a área de membros, porque tem muitos cursos para você que ama a palavra, para conhecer mais e mais do Senhor e se tornar cada dia mais íntimo. Deus te abençoe.